Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos mais uma vez junto a vocês para desenvolvermos um tema, uma reflexão sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Nós comentamos durante 2 programas anteriores a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos comentar a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Lembrando que Timóteo foi um jovem, então adolescente praticamente, quando Paulo o conheceu na cidade de Listra e na casa da sua mãe, da sua avó, e ele ficou assim extremamente sensibilizado de ver aquele adolescente estudando, comentando com tanta desenvoltura textos dos profetas. A partir daí, Timóteo passou a ser um fiel servidor e seguidor de Paulo, o apóstolo. E nessas condições, ele veio a desempenhar tarefas de envergadura na época, na sequência, principalmente na cidade e região de Éfeso, né? Que era uma ponta da Ásia Menor, atual Turquia, junto ao mar Egeu. Nessa segunda epístola de Paulo, dirigida, portanto, a esse jovem que se destacou desde cedo como uma liderança, Paulo teria escrito essa segunda epístola, provavelmente, segundo os seus pesquisadores, históricos, no momento do segundo aprisionamento de Paulo. Ou seja, Paulo estaria detido em Roma, e escreveu essa epístola, que está enquadrada de 2 formas, como uma das epístolas da prisão, e a outra classificação é uma epístola pastoral. Epístola pastoral, voltando a repetir o que dissemos em programa anterior, são aquelas em que Paulo se dirige a uma liderança, alguém que está fazendo o papel de um autêntico pastor perante um rebanho. E era o caso desse jovem fiel seguidor de Paulo, Timóteo. Então é uma epístola onde ele dá recomendações, ele dá apoio para que esse seguidor faça o seu trabalho na região, na área em que ele está atuando. Então, embora essa epístola ela tenha esse destinatário assim, de caráter pessoal, o valor do conteúdo é inestimável e ele está, sem dúvida nenhuma, adequado até os momentos em que nós estamos vivendo. Por isso, vale a pena sim nós comentarmos, nós analisarmos as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. E no caso dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós temos aí versículos de magistral importância para nós. Por exemplo, ainda no capítulo 1, escreve Paulo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nós já até comentamos isso em reuniões anteriores pela TV, mas veja bem, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O significado simbólico é o seguinte: esse dom de Deus, nós comentamos já em outro programa, quando ele se referia à profecia. Dom, profecia, significa, na verdade, uma referência a intercâmbios espirituais, a intercâmbios mediúnicos. Então, Timóteo, ele era portador de um dom. Esse dom pode ser de facilidade de falar, de ação, de liderança, mas pode ser também um dom
de facilidade de receber uma inspiração, uma intuição, uma orientação que parte do alto, mas que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então significa também duplamente imposição das minhas mãos. Pode ser um tipo de um passe, né, onde houve a imposição de mãos que havia naquela época do cristianismo primitivo, mas pode ser também imposição das minhas mãos, ou seja, a mão que Paulo ofereceu a Timóteo para trazê-lo ao trabalho. Então os dois significados são válidos. E é interessante lembrarmos que o Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, escreveu no livro chamado Vinha de Luz algo a esse respeito. Paulo aconselhava ao companheiro para que não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com as decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiências maiores. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário, e que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então é isso importante. Então essa palavra, né, do Evangelho que emanava de Paulo é muito esclarecedora e tinha, sem dúvida nenhuma, a tarefa de estimular o jovem Timóteo, né, na obrigação de ficar sempre desperto, acordado, né, aos talentos de que ele é portador, porque ele era efetivamente, como nós dissemos, portador de vários talentos. Na sequência, nós separamos também um outro versículo dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, mais uma vez, é Paulo depositando confiança, esperança, boas expectativas em Timóteo, né? E que, lembrando dos exemplos de fé, dos exemplos de amor, né? E que Paulo, ele se apresentava como, vamos assim dizer, um modelo para aquele que ele considerava como um filho espiritual dele. Então esse depósito a que se refere Paulo seria um investimento de natureza espiritual. Quer dizer, a oportunidade de realizarem um trabalho de divulgação e de vivência do Evangelho. Por isso é que ele fala: conserva contigo o modelo das sãs palavras. Nessas condições, vejo então a relação, né, de Paulo com Timóteo, que é a natureza da chamada epístola pastoral. Ele está dando orientação a um jovem que tem dons, que tem potencial, que tem liderança, e orientando para as ações desse jovem. É isso que é importante. E aí Paulo faz referência, como acontece em outros trechos de suas epístolas, aos exemplos dele, às dificuldades que ele passou, não é? Então ele escreve aqui no capítulo 2: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, Paulo disse: eu estive preso, mas nada disso prendeu a minha palavra, nada disso prendeu a minha ação.
e que ele dizia, todo esse sofrimento eram testes para ele, o teste dos escolhidos, né? Que ele registra aqui. Mas ele conclama então Timóteo a manter a sua fé em Cristo. Então essa situação é muito importante porque ele está trazendo à tona o seu exemplo, a sua experiência de vida, né? E que foi muito difícil, mas isso foi realmente indispensável para que Paulo desse os exemplos de dedicação, de desprendimento, de renúncia e de superação. Isso é que é importante. Anota ainda Paulo para Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Essa recomendação é muito importante. Ela está em consonância, por exemplo, com Tessalonicenses, quando Paulo diz: examinai tudo, mas retende o bem. Exatamente o que ele sugere em várias epístolas, para que a pessoa se esforçasse por manter fidelidade, tranquilidade de consciência através de todas as suas ações, ou seja, não ter do que se envergonhar. Mas aqui tem uma recomendação importante: evite os falatórios profanos, ou seja, as polêmicas, as discussões, as malquerenças, as intrigas que sempre existiram em todos os grupos, né? Inclusive ali entre os grupos dos primitivos cristãos. Então era essa sugestão importante que Paulo dava para que Timóteo não ficasse preso a essas situações, mas que priorizasse, desse foco no trabalho, na ação, porque é a ação, é o trabalho, é o exemplo que suplanta inclusive os falatórios, as difamações e as próprias intrigas. Então isso é indispensável e eu diria que é muito válido, né, para o momento, para a atualidade que nós vivemos. Numa época que tem disseminação de tantas inverdades, tantas distorções até pela internet, né, as chamadas fake news, isso envolve pessoas de vários níveis, em vários locais. Então não nos fixemos, não percamos tempo com esses falatórios todos. Então vejam, por isso é que Emmanuel, a propósito desse item, ou desse versículo, ele escreveu também pela psicografia de Chico Xavier: atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de que se envergonhar. Nessas condições, essa epístola, portanto, de Paulo a Timóteo, essa segunda epístola, ela tem aí recomendações da mais alta importância, práticas, né, que foram, na verdade, comprovadas, inclusive, pela ação de Paulo. E ainda escreve Paulo: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. É a característica, inclusive, até hoje, do mundo de provas e expiações que nós vivemos, com tanta diversidade, com tantas situações, onde nós também passamos a verificar duas coisas: não valorizar apenas as questões materiais, né? E também não valorizarmos as situações de diversidade, mas respeitarmos as diversidades do próximo. Então, isso é muito importante, porque todos nós somos espíritos encarnados e imersos agora num mundo de provas e expiações. Mas, finalmente, meus amigos, nós queremos destacar um trecho dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo faz um depoimento muito significativo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Essas considerações de Paulo para Timóteo são de magistral importância para nós. Quando ele reconhece, ele estava detido, em Roma, que ele já estava no final da sua romagem, da sua experiência de vida, mas dizia ele que ele sabia que tudo ele tinha oferecido como renúncia e sacrifício, como forma de superação de problema. Agora, combati o bom combate. O bom combate são as lutas do dia a dia que todos nós estamos imersos. É a boa luta, onde não deve se transformar em inimizade, mas nós temos que aprender a superar essas circunstâncias das lutas diárias. Acabei a carreira, é uma comparação, carreira com corrida, porque Paulo na sua juventude gostava de esportes, ele faz várias comparações a esporte nas suas epístolas, mas a carreira aqui que ele acabou, que ele está significando, é a corrida da vida material, a sua existência, mas eu guardei a fé. Então ele reconhecia que estava no final da vida, havia completado a corrida, havia combatido o bom combate, a boa luta, mas havia guardado a fé. Isso é importante para nós. Essa frase marcante, portanto, de Paulo a Timóteo merece aqui uma consideração final, de transcrevendo um trecho de Emmanuel, do livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier. Orar antes de explicar ou de ensinar, para que a palavra se transforme numa bênção de Deus. Daí o imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda a sombra que ainda pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos, a pouco e pouco, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios do Senhor. É assim, meus amigos, que nós completamos hoje esse estudo, esses comentários, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e sem dúvida nenhuma com essa frase marcante, de Paulo dizendo que combateu o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Então, essas circunstâncias foi também analisada por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Anota, Emmanuel, Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, estiver em função dos louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, obedecendo males, vencendo males, olvidando males, achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de um verdadeiro triunfador. Emmanuel fez uma belíssima síntese da trajetória luminosa do apóstolo Paulo de Tarso, ao comentar esse versículo aqui de Paulo, da segunda epístola a Timóteo, sobre o bom combate, sobre a situação que ele havia vencido na sua carreira, na sua existência, mas que ele sugeria exatamente essas práticas
essas observações para que o jovem Timóteo, o seu fiel seguidor, pudesse também colocar em prática, né, naquela tarefa que ele estava de pastor, de líder na região de Éfeso. Vejam, meus amigos, como são importantes as epístolas de Paulo. E nesse caso, das duas epístolas ao jovem Timóteo, que exercia a liderança numa região, com as características que enquadraram, né, as epístolas de Paulo, nesse caso, de uma epístola pastoral, ou seja, ele está se dirigindo a uma pessoa, a um pastor que cuida de um rebanho, que cuida de um conjunto de ovelhas. Que esse exemplo, essas recomendações de Paulo possam contribuir para que no nosso dia a dia possamos trazer para o contexto, para a realidade que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Essa é a razão, meus amigos, de nós estarmos analisando as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Não é repetindo palavras, não é olhando o passado, não é olhando a história, mas buscando o sentido moral, a essência de tudo aquilo que Paulo escreveu, com base nos ensinos de Jesus, e trazendo aos nossos dias, para que sirvam de roteiro para nós, de estímulo para as nossas ações, porque Paulo soube vencer, Timóteo soube vencer, muitos outros souberam também superar problemas, superar obstáculos. Assim nós deixamos a todos vocês, meus amigos, essa sugestão, para que depois olhemos, vamos ler de novo esses trechinhos, esses versículos, vamos meditar em tudo isso e vamos analisar como que nós vamos colocar em prática essas orientações magníficas de Paulo para o nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade a todos vocês e os convidamos para estarmos juntos na próxima quarta-feira com mais um estudo das epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Até lá!